Isto, né? Isto. Muito bem. Vamos chegando. Ah, você está aqui. Muito bem, né? Então, as crianças, que bom, terão ali a oportunidade também de louvar, né, adorar e serem edificadas lá com o Senhor, da maneira que elas entendem, que elas gostam, que elas sabem, né? Eu sempre louvo a Deus aí pelas professoras, né? Hoje também está escalado, muito bem, né? O Álvaro, né? O Álvaro está nos ajudando, a Roseli. Amém. Glória a Deus. Crianças, vão em paz e Deus abençoe vocês. Amém. Amado irmão, amada irmã, é sempre bom trazer a Bíblia à igreja. Bíblia de papel, mas se não puder trazer de papel, traga a eletrônica, né? Para a gente acompanhar, né? A palavra, ler, é sempre bom. Então vamos lá. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versos 9 e 10. Primeiro Coríntios 15, versos 9 e 10. Diz assim: porque eu, é Paulo falando, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu quero repetir o início do verso 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ler alguns textos durante a mensagem que vão nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor colocou em nosso coração nesta noite para falar à amada igreja. E eu quero começar perguntando: o que você é? Quem você é? Você não é apenas um número de CPF. Você não é apenas um número de RG. Você é muito mais do que o seu nome inteiro. Você tem uma história. Você é uma pessoa. Você tem um passado. Você tem uma vivência. Você tem capacidades. Você tem virtudes. Mas é claro, você também tem defeitos. Mas nesta noite, amados, eu quero perguntar: quem você é em Cristo? Como que você se coloca no corpo de Cristo, que é a igreja, no reino de Deus? O que importa, irmãos, acima de tudo, não é o que você foi outrora, mas o que você é hoje. O apóstolo Paulo disse que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele tinha o quê? Perseguido a igreja de Cristo. E sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas, diante dos erros que cometem, diante das falhas, diante das decisões errôneas, muitas vezes as pessoas, elas entram num processo
de fechamento em si mesmas, muitas vezes elas não se abrem para continuar, mesmo tendo aqui cometido um erro e perdoado por aquele erro. Saulo, esse homem que se chamava Saulo antes de se tornar Paulo, ele certamente se entristeceu pelo fato de ter perseguido a igreja, mas ele não podia ficar se lamuriando, se lamentando o resto da vida e não mais realizando nada. E aí, Saulo, tudo bem? Tudo bem nada, rapaz, tudo mal. Eu persegui a igreja de Cristo, eu nem mereço perdão, eu fiz tudo errado na minha vida, agora eu não tenho mais cara para fazer nada, não tenho mais coragem. Mas, amados irmãos, ele porém diz que a graça de Deus lhe foi concedida, e essa graça cobriu todas as coisas. A graça de Deus cobre as nossas falhas, cobre os nossos defeitos, cobre os nossos erros. E ele então diz: eu fiz esse erro, eu persegui a igreja de Cristo, mas a graça de Deus está sobre mim. Então, eu sou o que sou, e este que eu sou está revestido pela graça. Ou seja, não importa o que eu fui, não importa o que eu fiz, não importa o meu passado, o que importa é o que eu sou agora. Então, quando eu pergunto o que eu sou, ou quem você é, nós temos de olhar para Cristo e ver o que Ele está fazendo em minha vida. Sabe, tem dois tipos de pessoas que não conseguem dizer o que elas são. Uma delas são as pessoas que sofrem de esquizofrenia. A palavra esquizo no grego significa dividido, cindido, divisão. A personalidade do esquizofrênico é uma personalidade dividida. Então ele não sabe quem ele é, ou melhor, durante um tempo ele sabe e ele diz: eu sou tal coisa. Porém, como ele está dividido, daqui meia hora ele vai dizer que é uma pessoa completamente diferente, que não tem nada a ver com aquela primeira que ele disse que é. Então, a pessoa que sofre de esquizofrenia, desta doença, não sabe quem é. É por isso que, de uma forma muitas vezes jocosa, infelizmente, se diz, alguém diz: não, eu sou Napoleão, eu sou isso, eu sou aquele Henri Cristo, aquele homem caricato, claramente ele sofre de esquizofrenia. A personalidade dele está dividida. Eu sou Jesus, ele diz. Então, a pessoa não sabe quem é, não pode dizer: eu sou isso, eu sou aquilo. Quem você é? E tem um outro tipo de pessoa que também não sabe quem que ele é. É aquela pessoa que está endemoniada. Quando Jesus visita aquela cidade dos Gadarenos, ele se encontra com um homem endemoniado que estava ali, vivia nos sepulcros, preso, tal era a sua violência. E quando Jesus pergunta quem ele era, qual o seu nome, o que ele responde? Legião, porque somos muitos. Ou seja, ele estava tão dividido, havia tantas vozes falando dentro dele, que ele já não tinha
Depois, nós vamos ver depois que ele é expulso aqueles demônios, aquela legião de dentro dele, ele se torna um homem em juízo perfeito. E Jesus fala: agora você pode voltar para a sua família, porque agora você sabe quem você é, agora você tem um nome, agora você tem uma identidade. Qual é a sua identidade em Cristo? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Eu quero dizer, amados, que Deus não vê como o homem vê. Deus não avalia a nossa vida como os homens avaliam. Porque no reino de Deus, tudo é visto por Ele sob o ponto de vista da graça. Quando Jesus olha para mim, olha para você hoje, Ele está nos vendo com o olhar da graça, com o olhar de amor, com o olhar do que eu sou agora, mas também daquilo que eu serei quando eu for trabalhado por Ele. Quando Jesus olha para mim e olha para você, Ele o vê com alegria, Ele o vê com esperança, Ele o vê não a partir dos seus pecados, mas a partir da graça que Ele coloca sobre a sua vida. Então, amados, nesta noite, eu quero mostrar o que Deus vê quando Ele olha para nós. A primeira coisa, a primeira característica de um homem de Deus é que você é um homem perdoado, uma mulher perdoada. Gostaria que você abrisse em Romanos 8:1. Se você está em Coríntios, volte. Romanos 8:1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amado, se você teve algum pecado particular no passado, se você viveu de modo indigno no passado, se o diabo te escravizou por anos a fio, acusando você desse ou daquele pecado, eu quero lhe dizer que você hoje está perdoado em Cristo. Nós acabamos de ler, amados, que para quem está em Cristo, já não importa mais o que fez. O passado não mais condena. Acabou. Ficou lá atrás. E então, livre da culpa, eu estou a salvo das neuroses que assolam a alma e transformam a vida em tormento. Quem está em Cristo vive sem grilos na cabeça. Quem está em Cristo é inamaldiçoável, porque está reconciliado com Deus e vive pacificado consigo mesmo. Por isso, amado irmão, amada irmã, não se lembre um segundo sequer daquilo que Deus já esqueceu. E se perguntarem para você acerca do seu passado, responda o seguinte: não sei, eu não moro mais lá. E por que isso? Porque agora
já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. É desta forma que Deus olha para você. O homem olha diferente. O homem vai olhar e vai se lembrar do que você fez. Vai olhar os seus erros. Vai olhar as suas falhas. Vai lembrar-se perfeitamente dos seus defeitos. Irmãos, nos dias de hoje, eu acho que se Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, fosse se candidatar a ser pastor de alguma igreja, iam não aceitar, porque ele cometeu adultério. Mas foi lá no passado, agora eu sou homem, não, você cometeu. Eu creio que Pedro também não seria aceito, não seria muito explosivo. Não, mas agora no passado, não, você já fez muita coisa errada lá atrás. Irmãos, eu estou dizendo isto para mostrar uma coisa. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas a partir do olhar da graça de Cristo. Se Deus disse, eu me esqueci dos seus pecados, e deles não mais me lembrarei, o homem não tem direito de ficar desenterrando esqueletos. Se Jesus disse, agora, nenhuma condenação há para os que estão em mim, ninguém mais pode condenar. Amém, amados? Amém. Então, nós estamos vendo que você é um homem ou é uma mulher perdoado em Cristo Jesus. Amém. E não há sobre você mais nenhuma condenação. Sabe a lista dos seus erros, dos seus pecados que você cometeu? As bobagens da juventude. Jesus pegou a lista, rasgou, picou e jogou fora. Mas você não é só isto não. Além de você ser perdoado, você também é um santo de Deus. Abra lá em 1 Coríntios. Se estamos em Romanos, vamos para frente. 1 Coríntios 1, 2. Vamos ler o verso 1 e o 2. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Amado, eu quero dizer, você é um santo de Deus. Deixa eu fazer só uma explicação. Na igreja católica, no catolicismo, a visão de santo tem uma visão um pouco mais exclusivista. Para ser chamado de santo dentro do catolicismo, a pessoa precisa ter feito um milagre ou alguns milagres no passado, e esses milagres serem comprovados. Então, uma equipe de pessoas indicada para estudar a vida daquela pessoa, daquele homem, para ver e comprovar se ele realmente fez. E aí inicia-se então um processo chamado de canonização. E depois de 500 anos de Brasil, nós tivemos o primeiro santo alguns anos atrás. Que nação pecadora, né? Pecaminosa, né? Só temos um. Mas, amados, na visão bíblica, santo significa separado por Deus para um propósito. E quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele está escrevendo aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E eu vou dizer, irmãos, que a igreja de Corinto foi, sem dúvida, a igreja mais difícil do Novo Testamento. A
você ler as duas cartas de Corinto, você verá a quantidade de erros e de pecados daqueles irmãos. E Paulo vem e chama eles de santos. Mas essa visão de santo é porque quando Deus chama alguém de santo, Paulo chama alguém de santo, é porque está indicando de que lado você está. Está indicando que você foi chamado. Não está dizendo que você não tem pecado. Não está dizendo que você não comete mais erros. Mas está dizendo que você foi separado por Deus para um propósito. Então, amados, nós somos chamados de santos em Cristo Jesus. Porque Deus o chamou e o consagrou e o separou para um propósito, para um andar diferente de um andar no mundo, onde você estará lá no mundo, sim, mas a sua vida, ela tem um propósito, ela tem uma razão de ser. E você pode ser um bancário, você pode ser uma secretária, você pode trabalhar na área de TI, você pode trabalhar, motorista do Uber. Hoje em dia todo mundo é motorista do Uber, né? Então você pode fazer tudo isso e ser um santo de Deus, porque a sua vida, a sua expressão, o seu falar será de alguém que Deus separou, que Deus está trabalhando. Eu gosto sempre de falar desse quadro, né? Coloque uma plaquinha aqui no seu pescoço. Tenham paciência comigo, estou em obras. Estamos em obras, todos nós estamos. Todos nós estamos sendo tratados por Deus. Todos nós estamos sendo curados das nossas feridas. A gente vai à igreja, amados, não é para cumprir tabela, não é porque é domingo, então eu vou na igreja. Eu vou à igreja porque Deus está me tratando. Eu vou à igreja porque eu preciso ser restaurado. Eu vou à igreja porque eu preciso ser exortado pela palavra. Eu vou à igreja porque eu preciso ser disciplinado. Deus está lá em Hebreus, açoita a todo filho que recebe. Ou seja, a vida de um cristão será uma vida de constante disciplina. Não, você não está solto no espaço, você não faz o que você quer. Se você é um santo de Deus, você vive para agradar esse Deus. Amém. Ainda que, embora às vezes você tropece nesse propósito, mas aí nós temos a oportunidade de confessarmos, de pedirmos perdão. E eu sempre na minha oração, eu também falo que nem nós cantamos aqui: me dá mais uma chance. Senhor, me dá mais uma chance. Eu não quero continuar falhando nesta área. Eu não quero continuar tropeçando nessa questão, porque eu sou teu santo. Sim, irmão, você foi chamado à santidade. Amém. Você foi chamado a viver de um modo diferente. E Deus está te chamando de santo. Isso significa que eu tenho sobre mim e sobre você uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente sai daqui para fora, nós precisamos mostrar ao mundo que há um Deus, um Espírito Santo vivendo dentro de nós. Amém.
Eu tenho o nome de cristão. Você tem o nome de cristão. Isso significa que você tem uma responsabilidade. O seu viver precisa ser diferente. Conta-se que o general Alexandre o Grande, um homem muito valente, conquistador, ele conquistou toda a Europa e toda a Ásia, um homem que ia à frente dos seus soldados lutando, ele ia à frente, e uma das batalhas ele viu um soldado caído no chão, sentado no chão, tremendo, chorando de medo, acovardado diante da luta. E ele então aproxima-se daquele soldado, olha para ele e diz assim: soldado, qual que é o seu nome? E o soldado olha para o seu general e diz assim: Alexandre, Senhor. O mesmo nome do general. E aquele general então, furioso, diz assim para ele: ou você pega a sua espada e vai à linha de frente lutar, ou você muda de nome. Já pensou se Jesus dissesse para nós: mudar de nome não é mais cristão? Senhor, dá mais uma chance, para que eu viva, para que você viva de uma tal forma que honre o nome de Cristo. Amém. Não é o seu nome que será manchado, é o nome de Cristo. Vocês podem ver, amados, com tristeza nós vemos quando existe ou estoura algum escândalo no mundo, de uma forma geral, e tem algum cristão, algum crente envolvido, algum evangélico, algum pastor. O que aparece lá nos jornais? Pastor metido com contrabando. Aí quem lê fala assim: e crentinho, hein? Ou quando surge um problema no prédio ou no trabalho e alguém diz assim: você viu a confusão que aquela crente arrumou lá? É interessante que se não fosse crente, diria o nome dela, né? Mas quando é crente, a gente fica marcado. Mas é bom que fique marcado mesmo, para a gente tomar vergonha na cara. Há um modo de vivermos neste mundo. Há um modo. Há uma maneira de ser cristão no mundo. Não é do jeito que eu quero, da forma que eu penso. Hoje em dia todo crente se acha livre para fazer o que quiser, da maneira que quiser, e não está nem aí. Acontece, irmão, não é o seu nome. Se você quer manchar o seu nome, você tem toda a liberdade. Mas então, antes disso, muda seu nome de cristão, fala que você não é. Aliás, muita gente nesse mundo ajudaria o reino de Deus se falasse que não é cristão. Ajudaria. Porque o testemunho, o falar, o agir traz mais problemas para o reino do que benefícios. Aliás, o povo de Deus lá no Antigo Testamento, que era Israel, há um texto lá em Crônicas que diz o seguinte: que eles estavam pecando tanto, que diz ao texto que o agir deles era pior do que os povos pagãos. Já imaginaram a tristeza de Deus, amados? O povo de Deus agindo pior do que os ímpios. Então, nesta noite, eu quero que você saiba que você é chamado para ser santo. Você é santo de Deus. Portanto, viva como tal. Terceiro, 1 Coríntios 6:20.
1 Coríntios 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu sou um ex-escravo. Você é um ex-escravo. Antes de eu conhecer a Cristo, eu era escravo de Satanás. Antes de você conhecer a Cristo, você era escravo de Satanás. Mas um dia, Jesus foi preso àquela cruz, derramou seu sangue e nos comprou. Diz aqui, irmãos, por preço fostes comprado. E qual foi o preço? O sangue derramado na cruz. Na época que esse texto foi escrito, irmãos, que Paulo escreveu, os cristãos, eles eram vendidos em leilão na praça pública, e aquele que pagasse a quantia podia levar aquele escravo e torná-lo livre, se esse senhor quisesse. E foi exatamente isso que Jesus fez. Antes éramos escravos e tínhamos um senhor que era o diabo, e Cristo veio e pagou o preço. E agora ele diz assim: você foi comprado por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos e irmãs, tudo que fizermos nesta vida seja para glorificar a Cristo, porque Ele me comprou, eu sou dele. Amém. Tudo aquilo que você fizer, lembre-se, o mundo está olhando, e você deve viver de uma tal forma, falar de uma tal forma, portar-se de uma tal forma, que aqueles que te verem saberão que ali está alguém que glorifica a Deus e que é um ex-escravo. O Senhor me comprou, agora eu pertenço a Ele. Amém. E há uma declaração aqui também de que nós somos templo do Espírito Santo. É interessante esta imagem, amados. Sempre no Antigo Testamento, a ideia era: Deus estava no templo, Deus habitava o templo. É por isso que o judeu, ele precisava sempre ir ao templo, lá naquele templo, naquele lugar, porque Deus estava lá. E houve uma grande tristeza entre os judeus quando eles foram exilados na Babilônia. Eles choravam, porque o templo estava lá em Jerusalém e Deus tinha ficado lá. Mas o profeta Jeremias já começou a mostrar para eles que Deus não tinha ficado lá, mas que Deus também estava com eles agora. Quando a gente termina o culto aqui, aí os irmãos ficam conversando. Essa é uma igreja que gosta de conversar depois do culto, que coisa boa, né? E fique, conversa, aí eu começo a falar amém, né? Aí os irmãos começam a ir embora, né? E aí o Romero fecha a igreja. Eu quero dizer aos irmãos que Deus não fica preso no templo. Amém. Deus não fica preso no templo. Deus está indo com você. Amém. Então, amados, este lugar aqui
é um lugar sagrado, porque foi separado, consagrado a Deus, para ser um local de culto, um altar. Mas eu quero também te dizer que quando você sai daqui e você entra na sua casa, aquele lugar que você está na sua casa, com a sua família, com a sua refeição, também é um lugar sagrado. Essa é a visão neotestamentária, porque você está lá. Se nós profanarmos esse templo, por exemplo, lá no Antigo Testamento, alguns reis maquiavélicos, eles faziam sacrifícios a Baal dentro do templo, profanando o templo de Deus. Se você fizer ou buscar coisas, falsos deuses, fazer sacrifício a qualquer ídolozinho que existe por aí, você está profanando esse templo que o Espírito Santo mora em você. Se nós temos cuidado com esse templo, com essa edificação, muito mais cuidado você deve ter com o templo do Espírito Santo que é você. Amém. O que você está fazendo com esse templo? Você está cuidando? Você está honrando a Deus? Você está glorificando a Deus através desse templo aqui? Irmãos e irmãs, eu quero terminar essa palavra para dizer também que você é um tesouro em vasos de barro. Vaso de barro não vale muita coisa, mas Deus disse que você é um tesouro em vaso de barro, porque Ele está dentro de você. Então você vale muito. E eu quero terminar minhas palavras dizendo que você é resgatado, curado, restaurado, perdoado, reconciliado com Deus, adotado na família de Deus, herdeiro com Cristo e está a caminho da glória. Amém. Esta é a nossa história. Este é você. Você tem um nome, sim, tem um sobrenome, tem um CPF, tem um RG, mas você tem muito mais. Você tem Cristo na sua vida. Amém. Você é santo de Deus. Você é perdoado de Deus. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Amém. Satanás gosta de soprar nos ouvidos coisas que vão exatamente o oposto de tudo isso que nós falamos. Satanás gosta de dizer que você não tem valor, que você é um pecador que vive sempre repetindo os mesmos pecados, que você não tem jeito. Satanás vive dizendo que você nunca vai melhorar, nunca vai crescer. Rejeite. Tudo isso são pensamentos que vêm lá do abismo, para que você não levante da sua cama, para que você não se arrume para ir à igreja. Você vai dizer, para que eu vou? Está tudo errado na minha vida. Não, você é um santo de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. E que você assuma essa identidade que Cristo dá para você. Amém, irmãos? Amém. E eu vou pegar o grupo aqui de calça curta. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, né? Então, nós vamos entoar este cântico. Coloquemos-nos em pé, amados irmãos e irmãs.
Santo se move em sua vida. Se o diabo soprar alguma coisa diferente, rejeite e diga em nome de Jesus: eu tenho valor diante de Deus. Amém. Ó Senhor amado, que bom que o Senhor nos transformou, o Senhor entrou em nossa vida, o Senhor nos comprou com teu sangue. Que bom, ó Pai, que o Senhor está mostrando que cada irmão, cada irmã que está aqui tem valor diante de Ti, ó Pai. Com os nossos defeitos, com as nossas falhas, nós temos valor diante do Senhor. Amém. Queremos melhorar sim, queremos crescer sim, queremos dizer não ao pecado sim. Ó Deus amado, que nesta noite o Senhor tenha restaurado vidas, tenha falado aos corações desalentados, que nesta noite o Senhor tenha falado, ó Deus, para esses santos e santas de Deus, que o Senhor está com eles, que o Senhor está caminhando ao seu lado. Ó Deus amado, muito obrigado, porque Tu és um Deus presente em nossa vida, um Deus que compreende as nossas fraquezas e que nos ajuda nessas fraquezas. Fica conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar?